Oi gente, eu sou a Duda e eu já tô aqui pra gente conversar sobre A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Jules Verne. Este vídeo faz parte do projeto de leitura Jules Verne aqui do canal. Estamos lendo 4 obras muito famosas dele, que compõem, entre outras, claro, As Viagens Extraordinárias. Já lemos O Viagem ao Centro da Terra, O 20.000 Léguas Submarinas, e eu vou deixar a playlist aqui em cima. Chegou a vez de A Volta ao Mundo em 80 Dias, publicado originalmente em 1873. Este livro particularmente é diferente dos outros que nós lemos em alguns aspectos. Curiosamente, ele também costuma ser dos favoritos de muita gente, incluindo o meu favorito até o momento. Eu já falei pra vocês que eu li A Ilha Misteriosa há muito tempo, mas numa versão reduzida, então eu preciso reler agora com vocês no projeto pra fazer o meu ranking oficial. Mas até o momento, entre os 3 livros que nós lemos, esse aqui tornou-se meu favorito dele. Contribui o fato, claro, que eu adoro viagens. Claro que estamos falando das viagens extraordinárias, ou seja, desde o primeiro livro, Em Viagem ao Centro da Terra, nós tínhamos viagens envolvidas. Os personagens viajam para grandes aventuras. Podemos dizer o mesmo, claro, de 20.000 Léguas Submarinas. Porém, esse aqui é uma viagem de fato. Uma viagem pela Terra pelo propósito de viajar, não pelo propósito de ir para as profundezas submarinas ou pelo propósito de entrar nas profundezas da Terra, e sim uma viagem na superfície terrestre, o que já é algo muito inovador no livro, porque estamos falando ainda do século XIX, e as viagens por turismo iam se popularizar bastante no século seguinte, que é algo até que é apontado na introdução desse livro. Até porque, justamente com os avanços tecnológicos, com o mundo ficando mais perto, mais próximo, né, vamos dizer, com os meios de transporte cada vez melhorando, então os trens, navios, as coisas foram ficando mais rápidas. E aqui ainda nem entramos em avião, obviamente. Phileas Fogg vai usar inúmeros meios de transporte, os meios disponíveis na época, para realizar a sua proeza da viagem ao mundo em 80 dias. Ele usa, por exemplo, navio, trem, coche, escuna, cargueiro, trenó, elefante. Elefante, inclusive, é o que tá aqui na capa do livro. Engraçado que eu tinha uma ideia que em algum momento ia entrar uma viagem de balão aqui, e depois que eu terminei de ler, eu voltei pra introdução, e na introdução, justamente a pessoa que escreveu, né, o autor da introdução, que é o Joca Reinesteron, não sei como é que se diz, ele menciona justamente isso, porque muitas edições de Viagem ao Centro da Terra vinham com balões na capa, a pessoa que ficava com essa ideia de que ia ter uma viagem de balão por conta de adaptações que surgiram e que incluíram balão aí no meio, mas não usam esse meio de transporte aqui. Que, por sinal, também é a mesma capa, né, o mesmo meio de transporte dessa minha outra edição aqui que eu tenho. Antes de seguir adiante comentando sobre o livro, eu queria só atentar para o fato que sim, vai ter spoilers nesse vídeo, já que estamos falando de um projeto de leitura conjunta. Então só aquele aviso, né, que eu deveria ter dado lá no começo, mas como eu ainda não comecei a falar os spoilers, o aviso está dado. A gente tem nos outros 2 livros grandes cientistas como protagonistas e a ciência sendo utilizada na história a todo momento. Aqui nós temos um romance de aventura, nós não temos aqueles detalhes científicos que eu sei que algumas pessoas consideram mais tediosos, né, especialmente no livro 20.000 Léguas Submarinas, com aquelas tantas descrições, e esse vai bem na contramão, porque ele não tem essas descrições intermináveis. Então é um dos motivos que eu imagino que muita gente gosta tanto desse, porque ele é um livro muito mais ágil, muito mais cheio realmente de aventuras. Eu diria que é uma excelente escolha para começar a ler Jules Verne, ou A Volta ao Mundo em 80 Dias, junto com o Viagem ao Centro da Terra, já que no Viagem ao Centro da Terra você vai ter uma ideia melhor daquela veia científica do Jules Verne. Não à toa ficou conhecido como o pai da ficção científica. Eu não imaginava tantas aventuras assim nesse livro, tanta coisa acontecendo. É tanto rolo que você fica meio que agoniada no meio, sente raiva em algumas partes, porque parece que tudo conspira às vezes contra o Phileas Fogg para que ele realmente consiga aí vencer sua grande aposta. Então o que nós temos aqui é esse personagem muito excêntrico, né? Ele tem essa característica excêntrica envolvida na figura do Phileas Fogg, porém ele não é aquele cientista. No entanto, a falta de maiores descrições e revelações sobre o passado do personagem me lembra a questão do Capitão Nemo, né? O Capitão Nemo é esse personagem tão misterioso que tornou-se um dos mais famosos personagens do Jules Verne. Na verdade, a gente tem uma explicação por trás da história dele que eu comentei no vídeo passado.
O Phileas Fogg é apresentado de uma maneira realmente misteriosa. São feitas várias considerações logo no começo sobre essa figura excêntrica que é o Phileas Fogg, que tem a imagem dele. Então o narrador vai pensar sobre esse personagem, né? Ele diz assim: era Phileas Fogg rico? Incontestavelmente. Porém, como fizera fortuna é o que nem os mais bem informados saberiam dizer, sendo Mr. Fogg a última pessoa a quem convinha dirigir-se para indagá-lo. E aí ele é mostrado aqui também várias características do personagem, suas manias, sua rotina sempre regrada, a questão, né, do relógio. Ele é uma pessoa que sempre cumpre os horários à risca, e isso é mostrado na introdução. Era uma das características do pai do Jules Verne, também era esse homem muito metódico de horários, então ele colocou essa característica do personagem do Phileas Fogg. Ele é muito mecânico de início especialmente, e ao longo do livro a gente sempre vê essa característica dele impassível, alheio a todas as loucuras e atrasos e agonias e problemas de viagem que podem acontecer, quando no final das contas ele é o mais interessado, claro, a chegar no horário certo. Ainda assim ele consegue seguir impassível em todas as problemáticas da viagem. Ele está sempre dono de si mesmo ali, dono da situação. Eu invejei essa característica em vários momentos, porque eu sou do tipo nervosa e agoniada quando as coisas dão errado. Então, nas situações que eram mostradas aqui, eu era mais como passaportor. Eu chamo passaportor, gente, eu não sei se eu estou pronunciando corretamente. Eu era mais como, então, esse mordomo dele, né, esse funcionário dele, que ficava agoniada com tudo, ficava querendo xingar tudo, sabe? Que não conseguia lidar com as coisas da forma tão séria e sem emoções que o Phileas Fogg conseguia. Porém, ter esse personagem ali com essa calma inabalável, de certa forma, também acalma no meio das confusões que acontecem aqui, porque era um livro que me deixava agoniada em alguns momentos, especialmente mais próximo ao final, sabe? Eu ficava com raiva quando as coisas não saíam da forma como deveriam sair. Então, o que eu posso dizer já é que esse aqui foi dos que eu mais me envolvi emocionalmente, sabe? Enquanto eu estava lendo de todos os outros que nós já lemos, apesar de eu gostar muito dos outros também, né? Mas a questão é que esse aqui tornou-se o favorito. Então sim, Phileas Fogg é um personagem excêntrico, assim como alguns outros protagonistas que já foram apresentados em livros anteriores, porém ele não é um cientista. Na verdade, nem é dito sobre sua carreira pregressa, ele simplesmente está sempre ali seguindo uma rotina, indo para o clube, né, dos cavalheiros e voltando para casa. Mas é dito em determinado momento que ele pode ter sido marinheiro, né, quando ele vai ali tomar conta daquele navio, mas numa parte mais final da viagem. A gente tem alguns vislumbres sobre essa pessoa, especialmente sobre essa sua característica, que vai em contraste com o que a gente vê de início, né? Porque a gente vê uma pessoa que vive sempre em casa, fechada, naquela rotina, não exatamente um grande aventureiro que sai para conhecer o mundo. Entre aquelas indagações feitas sobre o personagem na narração, viajara é provável, pois ninguém dominava o mapa mundi melhor do que ele. Não havia lugar, por mais remoto que fosse, sobre o qual ele não parecesse ter um conhecimento especial. Então a gente já leva a crer que no passado ele foi alguém que viajou bastante, tanto é que vai voltar a viajar, né? Que ele está entrando numa grande aventura por conta de uma aposta assim muito maluca e totalmente no ímpeto ali do momento, uma aposta inesperada entre aquelas pessoas, entre aqueles amigos, colegas que ele tem, de que ele sim consegue, como um homem pontual que ele é, né? Sempre regrado, sempre de acordo com o relógio, ele diz que sim consegue dar a volta ao mundo em 80 dias e as pessoas duvidam. Então ele praticamente aposta toda a sua fortuna. E é isso que dá esse senso de urgência aqui no livro, né? Que a gente fica agoniado quando as coisas não saem como devem sair, como devem ser para que ele cumpra tudo isso. Então isso dá uma urgência interessante aqui à história num livro que é mais curto, né? Em comparação, por exemplo, ao livro anterior. Então ele é aquele livro super rápido de ler. Eu vou dizer que o personagem do Fix, que serve como uma espécie de antagonista aqui na história, me irritava horrores, sabe? É mostrado que ele é então esse funcionário, esse policial, né, funcionário da lei, muito correto. Ele acredita que o Phileas Fogg é um criminoso, então ele está sempre ali perseguindo, mas é porque eu acho assim, nada com nada, a forma como ele chega a essa conclusão, e isso me irrita bastante aqui no livro. Então simplesmente por uma descrição muito maluca, ele acha que aquele personagem é um criminoso e vai fazer de tudo para que as coisas saiam errado. Isso me irritava muito aqui na história, mas é um personagem que no final das contas é necessário para criar muitos obstáculos aqui, para tornar a história mais dinâmica. Então sim, tudo bem ele estar ali no meio. E o Passaportor especialmente,
Dente, né? Eu falei que eu não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim. É um personagem que eu realmente gostei bastante em relação, por exemplo, aos funcionários que sempre acompanham. Nos livros de Jules Verne tem sempre essa dinâmica, né? Pelo menos nos que nós lemos até agora. Do cavalheiro, né? Do homem ali de posses, que tem sempre o seu funcionário, que é extremamente leal e que vai para todos os lados e faz à vontade os interesses, defende os interesses de seu patrão. A diferença aqui é que o Passaportou é um personagem que surgiu no começo do livro, né? Ele acabou de conhecer o Phileas Fogg e ainda assim eles acabam desenvolvendo ali esse laço, essa fidelidade, uma espécie de amizade. E desses personagens mais coadjuvantes de Jules Verne, eu acho que ele é o que tem mais personalidade, né? O que tem mais graça, assim, tem mais força na história e que vai ser crucial em vários momentos. Então, quando a gente compara com o Hans, acho que é o Hans, lá no primeiro, é praticamente, né, um contraste muito grande, porque o Hans não tinha emoções, não tinha vontades nem nada. Depois veio em 20 Mil Léguas Submarinas na figura do Conselho, que eu já gostei mais, né? Eu acho que ele também já traz uma dinâmica melhor. Porém, o Passaportou de todos é o que tem, assim, realmente maior participação, personalidade, características mais próprias na história. Então eu gostei do personagem, ainda que algumas das atitudes dele tenham ficado, assim, muito inexplicadas, né? O fato dele saber ali o que o Fix estava fazendo e não ter falado absolutamente nada, quase pondo tudo a perder. Tem algumas atitudes aqui que realmente não dá pra entender, sabe? Quando eles chegam à Inglaterra novamente, ele próprio se culpa muito, né? Pela forma como ele agiu, por ele não ter falado nada, ainda que o Phileas Fogg não culpe absolutamente ninguém, que é uma característica bem bacana nele. Aliás, ele é um personagem que vai melhorando, assim, na história, porque, como eu disse, ele é muito mecânico, então a gente não sabe exatamente, né, o que sentir pelo personagem, não dá pra criar um laço, mas na primeira parte em que ele vai fazer algo assim mais humano, mais emotivo, é quando ele vai desviar do seu caminho para salvar uma pessoa ali num ritual. Então ele vai pôr em risco o sucesso da sua jornada, da sua viagem, para salvar esta mulher que tá ali em apuros. E aí, neste momento, é quando ele começa a mostrar características, né, de quem ele é, que ele se importa com aquilo. E em outros momentos também ele vai mostrar isso, quando ele vai desviar também no seu rumo para salvar o Passaportou e alguns outros passageiros, naquele momento do ataque ao trem que eles estão. Então ele vai mostrando um pouco dessa humanidade, né, desse interesse, que ele se importa com outras pessoas. E aí a gente vai se afeiçoando mais ao personagem aqui, porque se fosse alguém tão mecânico que não ligasse absolutamente pra nada e apenas para conseguir concluir sua aposta e receber o seu dinheiro de volta, enfim, até porque aqui não é nem uma questão de dinheiro, porque a gente sabe que no final das contas ele vai gastar o que ele está apostando, né? Então acaba criando um vínculo maior aí com o personagem e aquela vontade que ele consiga cumprir a sua aposta, que parece tão improvável e impossível em alguns momentos. É interessantíssimo a jornada da viagem, como eu disse, especialmente na época foi algo super inovador. Por mais que o Phileas Fogg especificamente não fosse turistar por aí, né, só em momentos muito específicos ele acabou saindo aqui e ali. O Passaportou, por outro lado, ele gostava de sair sempre um pouquinho, conhecer as coisas. Então a gente vê um pouco de cada um desses locais, é narrado um pouco da cultura, dos costumes, alguns rituais. E também aqui a gente vê muito da questão do Império Britânico, né, porque é mencionado em vários momentos como as cidades lembravam as cidades da Inglaterra, porque a gente vê o que? A Índia, né, que ainda estava ali totalmente ocupada pelos ingleses, e até a China, por exemplo, Hong Kong, eu nem sabia que havia sido posse dos ingleses, então descobri aqui no livro. O caminho que ele vai fazendo é interessante pelas coisas que vão mostrando, pelas viagens, né, de certa forma eu sinto muito clima de viagem quando eu estou lendo, então eu gosto muito de entrar nesse clima por amar viajar. É mencionado aqui por ele, por exemplo, que antigamente, nas circunstâncias mais favoráveis, eram necessários 6 meses para se ir de Nova York a São Francisco. Agora, não mais que 7 dias. Ou seja, ele está mostrando um período em transição, né? O mundo passando por essa transição de tornar-se cada vez mais conectado, mais próximo, mais fácil de viajar. E hoje em dia a gente já chegou aí num alcance muito maior que, assim, só poderiam imaginar nesse tempo. Imagina aqui, ele fala meses nesse percurso entre São Francisco e Nova York e menciona um grande avanço de 6, 7 dias que eu acabei de mencionar, e agora apenas algumas horas, né? Um mundo completamente conectado. E aqui a gente vê muito dessa mudança, das linhas de trem começando a conectar tudo, tanto que em determinado momento tem aquela parte bem cômica. Aliás, o livro é cômico, claro, em vários momentos tem esse toque.
choque que ele também coloca em outros livros. Então naquela parte em que eles estão ali na linha do trem, precisam parar porque não foi concluída a linha, sabe? Então ainda estava em progresso essa questão de conectar cada vez mais o mundo, mas já estava acontecendo. Então, essa proeza dele de viajar o mundo em 80 dias, de dar a volta, claro, uma volta que não inclui todos os países, obviamente, né? Inclui só a volta, algo que ultrapassou a linha da ficção, porque também é mencionado aqui na introdução que algumas pessoas, uma jornalista, por exemplo, resolveu também adotar este desafio de dar a volta ao mundo. Ela conseguiu dar em menos tempo, né? Depois, foi alguns anos depois, ela conseguiu dar em menos de 80 dias, e na passagem dela pela França, ela encontrou com o Jules Verne e outras pessoas depois dela. Enfim, naquela época, com o sucesso estrondoso desse livro, algumas pessoas resolveram também adotar essa questão de dar a volta ao mundo em menos tempo, sabe? E uma coisa muito curiosa é que o recorde atual, gente, de conhecer, não vou nem falar de dar a volta, né, porque não é uma simples dar a volta, mas o recorde atual de uma volta completa de todos os países, de conhecer todos os países do mundo em menos tempo, é de um pernambucano. Foi um grande evento, assim, ele foi recebido aqui em Recife, né, na cidade em que eu moro, com uma multidão de pessoas esperando para recebê-lo no aeroporto. Depois que ele conseguiu concluir essa volta, ele entrou então no Guinness também, né, por ele ter conseguido dar em menos tempo. Então ele é a pessoa mais rápida do mundo a dar uma volta completa todos os países do mundo. E o único brasileiro que conseguiu fazer isso, né? Mas em relação ao mundo inteiro também, ele hoje em dia é o recordista. Se você não conhece ou não acompanha, eu tenho certeza que muita gente sabe quem é, mas se você não conhece ou não acompanha, eu vou deixar o link do Instagram dele aqui embaixo, que é muito bacana pra quem gosta de viagem, porque ele está sempre viajando, sempre dando dicas, tem vários destaques dos stories sobre esses países que ele passou. Então sim, é bem bacana poder dizer, né, lendo A Volta ao Mundo em 80 dias, que o recordista mundial realmente de pisar em todos os países, algo que seria assim, nem pensado aqui na época, né, pisar em absolutamente todos os países e em menos tempo, é um brasileiro pernambucano. Eu mencionei algumas informações extras, né, na introdução. Essa edição especificamente tem extras muito bons, tanto na introdução quanto nas notas. As notas costumam ser muito boas. Eu menciono isso porque lá no Viagem ao Centro da Terra, algumas páginas eram cheias de notas, algumas notas que eu considerava irrelevantes, mas essa aqui traz informações bem interessantes, como o próprio nome dos personagens, a própria inspiração para o nome. O Phileas Fogg, gente, Phileas é a transliteração inglesa para o grego Phileas, nome, por exemplo, de um geógrafo ateniense. E ainda é dito também que, quanto ao termo fog, além de ser neblina em inglês, é também o nome, no caso, do norte-americano William Perry Fogg, neste caso o fog com 2G, porque o fog com um G só é que é neblina. Então eu acho que vai muito dessa inspiração desse William Perry Fogg, que foi um norte-americano que deu a volta ao mundo entre 1868 a 1871 e publicou suas impressões. Então imagino que com certeza foi uma inspiração aqui. Então sim, tem muitas notas interessantes aqui, não apenas as notas, mas a introdução. Por exemplo, é dito aqui na introdução que esse aqui foi o livro que tornou o Jules Verne um homem rico. Sim, ele já vinha fazendo muito sucesso, já havia sido publicado 5 Semanas em um Balão, O Viagem ao Centro da Terra, O 20 Mil Léguas Submarinas. Porém, este livro aqui foi um sucesso estrondoso, assim, um sucesso tremendo que, como eu mencionei, né, ultrapassou as barreiras da ficção, foi para o mundo real, não apenas na questão das pessoas também se desafiarem a dar a volta ao mundo, mas até na casa de apostas. Enquanto o livro estava sendo escrito, publicado, né, porque era publicado de forma seriada, as pessoas faziam realmente a aposta verdadeira na Inglaterra, em Londres, em casas de apostas, se ele conseguiria ou não essa proeza de dar a volta. Então, assim, realmente foi um livro muito popular. E engraçado também, eu tô mencionando Inglaterra, né? Em todos esses livros que a gente leu, cada um dos protagonistas tem uma nacionalidade diferente, porque lá com o Otto Lidenbrock ele era alemão, depois no 20 Mil Léguas Submarinas o personagem era francês de fato, né? Não o Capitão Nemo. O Capitão Nemo sabemos que sua origem, a intenção de sua origem é polonesa, mas enfim, o personagem principal francês, e aqui nós temos então o personagem principal inglês, então foi mudando aí as nacionalidades. Então sim, esse aqui foi o livro que realmente pôde dar uma calma financeira ao Jules Verne com sua escrita, tanto é que ele também inaugurou na
época algo que é tão comum hoje em dia. O souvenir, né, que vinha do livro. Algumas coisas que eram feitas e vendidas separadamente. É dito aqui, por exemplo, que esse livro criou produtos, né, que eram vendidos como, por exemplo, jogos de mesas, louças, souvenirs. Então o livro tornou-se uma marca, né, que vendia outros produtos a partir do livro, que é uma coisa tão comum hoje em dia com a indústria cinematográfica, enfim, de livros também, né? Os livros mais estrondosamente famosos têm toda uma gama de produtos que vem junto, e isso foi feito na época com A Volta ao Mundo em 80 Dias. Então, sucesso estrondoso de Jules Verne. E também, antes de encerrar, eu preciso mencionar outra diferença específica desse livro, que é o primeiro que vai trazer aí, junto com os personagens principais, uma personagem mulher, né? Porque nos outros existia ali uma personagem que namorava com o carinha lá do Viagem ao Centro da Terra, com o Axel, né, que é o sobrinho do Otto Lidenbrock, mas ela ficava em casa no começo. Essa aqui tem uma personagem ativamente com eles a partir de determinado momento da viagem, apesar dela não fazer muitas coisas, né. Enfim, reflete bastante a época, né, em que existia esse cuidado, que a mulher precisava ser completamente cuidada e ficava ali fora dos acontecimentos e dos perigos. Em determinado momento ela até se defende de um ataque com armas, mas ela não é uma personagem tão ativa assim na história, porém já é um grande avanço em relação aos outros livros, que não tinham uma figura feminina, e aqui nós temos sim a figura que vai ter um envolvimento aí com o Phileas Fogg. Falei que tinha spoilers. Entra aí uma questão romântica na história, que é algo que a gente nem tá acostumado, né? A não ser com o sobrinho do Otto Lidenbrock, mas estamos falando do personagem principal, né? Então, o Phileas Fogg, algo tão atípico de se esperar, né? Esse personagem mais mecânico, robótico, ele vai, então, se envolvendo aí mais nas questões mundanas, como a questão de, por exemplo, se apaixonar, né? Como a gente vê nesse livro. E eu gostei muito da forma como o final foi mostrado, já que realmente em determinado momento todos nós pensamos que a aposta foi perdida. Na verdade, no fundo, eu estava com essa ideia que alguma coisa ia acontecer, e eu pensei justamente, já vai ter a ver com fuso horário, vai ter a ver com, enfim, alguma coisa aí que vai aparecer na história para explicar. Mas é mostrado todo esse desânimo que eles sentem, até em relação, assim, foi interessante ver até qual seria a reação dos personagens, né, porque ele não ia se deixar abalar completamente por causa disso, foi a vida, enfim, ele perdeu tudo, ia ficar na falência completa, porém ele estava ali apaixonado, eles iam casar, então teve aí um gostinho a mais, né, saber que eles conseguiram finalmente, imagina, no último momento, do último segundo, do último minuto, aparecer e vencer essa aposta. Então foi um livro que eu realmente torci bastante, que mais uma vez eu fico triste com a questão, né, da exploração animal, porque é algo que a gente vê muito no 20 Milagres Submarinos, sem sombra de dúvida. E aqui é apresentado também, por exemplo, na figura do próprio elefante da capa, né? A gente vê esse elefante como um meio de transporte. Na hora que esse elefante é apresentado, é mostrado toda uma questão que fazem com ele, para que ele meio que passe fome e fique num estado mais raivoso, que era o estado que aquelas pessoas queriam. É mencionado que os próprios elefantes estão escasseando, que estão ficando cada vez mais caros. Ou seja, mais uma vez o ser humano precificando os animais para escravizar e tratar das piores formas possíveis, algo que já vimos em outros livros, tanto do Jules Verne como, enfim, né, na realidade. Mas uma coisa realmente irônica, né, e trágica é que é mencionado pelo próprio Jules Verne, dito aqui numa nota de rodapé, que o próprio Jules Verne disse que desde que os dramaturgos endoideceram e tiveram a brilhante ideia de exibir elefantes em suas peças, esses animais começaram a escassear. Ele mencionou isso em um de seus livros. E, ironicamente, tragicamente, aconteceu o mesmo com A Volta ao Mundo em 80 Dias. Quando ele virou uma peça, o livro virou uma peça que tinha um elefante vivo em cena. Pois sobre A Volta ao Mundo em 80 Dias é isso, sem dúvida pra mim, dentre esses que nós lemos, o mais divertido, que possui mais aventuras, sempre uma coisa acontecendo, né, uma atrás da outra, os personagens em altas enrascadas, né, aquele negócio bem Sessão da Tarde, altas enrascadas, a sensação de urgência sempre presente e aquela expectativa em relação à aposta. Gostei muito da dinâmica dos personagens em si, mesmo os personagens que eu sentia raiva, como o Fix, enfim, fazem diferença aqui na história. Eu espero muito que vocês também tenham gostado. Vou adorar saber o que vocês acharam aqui embaixo. Vamos trocar uma ideia. Essa é a melhor parte, especialmente nesses vídeos de leitura conjunta. E agora vamos partir para a leitura do próximo livro do projeto. Não apenas o próximo, como o último, gente. Passou rápido, né? A Ilha Misteriosa, porém, será o mais demorado, né? Ele é o mais grosso de todos. Acho que tem umas 600 páginas. E pra não ficar pesado pra ninguém,
ninguém. Nós dividimos esse livro em 3 partes. Caso você queira conhecer o cronograma oficial do projeto, a playlist está nos cards aqui em cima. Então temos o vídeo de apresentação com todo o cronograma certinho e também eu vou deixar o link aqui embaixo. Fica aqui já o convite para quem quiser fazer essa leitura conosco. E lembrando também que esse livro aqui está disponível no Kindle Unlimited para quem assina, e se você ainda não assina, tá rolando a promoção de 3 meses de Kindle Unlimited por R$1,99 até o dia 4 de março. Então tá bem imperdível. O link também vai estar aqui embaixo. Eu já até adicionei no meu Kindle também para ficar alternando entre a leitura no livro e a leitura no Kindle. Então mais uma dica para quem quiser ler por lá. E eu vou ficando por aqui. Acho que esse vídeo ficou um pouquinho grande, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de curtir aqui embaixo, isso é bem importante na divulgação do canal. Se inscreve para receber sempre os vídeos em primeira mão. Beijo e até a próxima!